Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, nesse dia 11 de agosto, celebramos a memória de Santa Clara de Assis. Esta grande santa da Igreja, que ao longo dos séculos arrastou muitos devotos, principalmente das jovens que se sentiam chamadas à vida de virgindade, aos esponsalícios, à entrega total de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E com toda certeza, quando nós estudamos a vida de Santa Clara, percebemos como um suave perfume de Cristo a exalar no meio deste mundo que tantas vezes já apodrece em mau cheiro. Almas como Clara se levantam diante de uma sociedade em decomposição, como era em seu tempo, onde o dinheiro escravizava muitos corações daqueles feudos que deixavam-se levar apenas pelos interesses terrenos. Serão almas puras e pobres, como de Francisco e Clara, a trazer de novo no seio da Igreja o odor de Cristo. E na sociedade inteira, os santos a desabrocharem como novas rosas e lírios, atraindo de novo as almas dos fiéis, a vida de piedade, de devoção e de caridade, onde esta era manifestada com amor maravilhoso aos pobres, leprosos, aleijados, como um derramamento do amor divino que se faz transbordar nos corações santos. Estes corações estão tão repletos do amor ardente ao Jesus Eucarístico que fora do altar do Senhor são capazes de perpetuar o seu santo sacrifício numa vida abnegada, austera e doada por aqueles que mais necessitam nas margens dos sofrimentos. Ora, então falando desta jovem virgem, em que no nosso país mesmo, quantas moças não receberam o nome de Clara? E aqui seria bom mencionar um costume da Santa Igreja que temos de resgatá-lo imediatamente e não deixar morrer. A festa do nosso onomástico. O que seria a festa do onomástico? Seria a festa daquele santo que eu trago em meu nome. No meu caso, Lucas. Então, o meu onomástico é no dia 18 de outubro, festa de São Lucas Evangelista. Aquelas moças que se chamam, por exemplo, Clara, hoje é dia do seu onomástico, do seu santo patrono. No dia que a criança é batizada por aquelas águas da remissão e recebe um nome de algum santo da igreja, ganha um grande e poderoso protetor, para, como auxílio de sua intercessão, possas trilhar o mesmo caminho de santidade. Então hoje, a todas aquelas moças que têm a honra de levar o nome de Clara, que possam olhar para o céu e pedir as suas luzes, a fim de iluminar o seu coração, a sua inteligência, com o intuito de amar ainda mais a Nosso Senhor. Então, nesse dia 11 de agosto, nós celebramos esta Santa Virgem do no finalzinho, século XII para o século XIII. Santa Clara nasce no ano de 1193, na cidade de Assis, mesma cidade de Francisco, e eis que do seio materno nasce duas grandes crianças que vão iluminar para sempre todo o Ocidente e vão mudar radicalmente a vida consagrada e religiosa. Santa Clara era filho de nobres, seus pais haviam muitas posses, como no caso de Francisco.
Ora, a vida de São Francisco, a sua conversão, chocou toda a cidade de Assis. Aquele episódio conhecido por todos, que Francisco jogava os tecidos da loja de seu pai pelas janelas, no segundo andar, onde os pobres se apinhavam e todos apanhavam, levando contentes e alegres os bens da casa de Francisco. E o episódio que o seu pai o fez prisioneiro, o seu pai levou o filho como que se estivesse enlouquecido aos pés do bispo, e ali Francisco arranca todas as suas vestes, fica nu, desnudo. Estas notícias correm por toda a província de Perúdia. Se fala muito disto, de um jovem que teria sido encontrado por Cristo, um jovem que teria ouvido a voz do crucifixo de São Damião, justamente a igreja que mais tarde Francisco vai dar para as Clarissas, para as damas pobres, como Francisco assim as batizou, as damas pobres. Ele entregará as esposas ao divino esposo. E será nessa igreja de São Damião que Francisco escuta de Nosso Senhor para que ele restaure a sua igreja, pois ela estava em ruínas. Francisco entende esse chamado de Deus, esse chamado de restauração do interior da igreja, como a restauração da sua própria alma. Nós nunca chegaremos a reformar a igreja sem antes reformar os costumes, sem antes restaurar o nosso interior. E Francisco aprendeu assim que os vícios que faziam arruinar a Santa Igreja eram justamente aqueles que se procriavam no seu próprio interior. E eis que ali, naquela igrejinha, isolada da sociedade, do mundo, das ganâncias daqueles senhores feudais, Francisco começa a reconstruir pedra por pedra, acolher os leprosos, os doentes. E eis que a igrejinha de São Damião começava a ser frequentada por todos aqueles rejeitados, que para Francisco eram bem-vindos. E estes homens começam assim a aspirar e desejar o pão celeste, o pão vivo descido do céu. Francisco cria naqueles indigentes a fome por Deus. Antes de conhecer a Francisco, os pobres pelejavam para conseguirem o pão que perece, o pão material. Mas eis que Francisco muda radicalmente a vida daqueles pobres homens das ruelas de Assis, que estes agora nem se preocupam mais com a fome, porque percebem a austeridade, a penitência. Quanta santidade havia em Francisco! E passava fome por amor a Nosso Senhor. E eis que os pobres começam a levar esses sofrimentos com alegria, e é isto que Francisco ensina. Não demorou para que isto chegasse aos ouvidos de Clara. E muitas histórias corriam pelas ruas de Assis. E Clara sabia de muitas coisas encantadoras. Uma vez ou outra, via Francisco passar pelas ruas. E todas as vezes parecia que o seu coração queimava em um ardente desejo por Nosso Senhor. Nas missas era impossível não prestar atenção naquele que outrora, quando estava na casa dos seus pais, ocupava os primeiros bancos como os nobres medievais, mas que agora estava lá atrás junto com os leprosos, junto com os pobres, de joelhos, de cabeça inclinada, com a tonsura em sua cabeça, com tanta humildade, com o rosto prostrado ao solo. Esta imagem chamava muita atenção da jovem Clara, que tinha os seus 19 anos. Uma jovem. Até que o coração de Santa Clara não suportou mais ver aquela vida de total entrega a Nosso Senhor, numa escravidão amorosa,
a Cristo, sem que ela sentisse provocada a dar este passo. Os seus pais resistem fortemente ao desejo de Clara, a seguir a loucura de Francisco. Seria uma insensatez seguir a um jovem como este que parece que perdeu a razão. Às vezes, nas casas, quando um filho diz que vai entrar para o seminário, os pais ficam desesperados. Ou a menina que diz que vai entrar para a clausura, a mesma coisa. Imaginemos entrar para as Clarissas, que hoje talvez nós não tenhamos a dimensão do que isso se trata, pois as Clarissas tinham uma vida de completa austeridade, eram muito pobres, muito pobres. Além do mais, uma clausura muito austera. Então, seguir a Francisco significava o início desse ideal, que seria forjado por um coração ardente, como o de Santa Clara. Era muito mais difícil acompanhar a Francisco do que entrar dentro de uma clausura. Talvez Clara conseguisse com mais facilidade se ela entrasse para a clausura das beneditinas, das agostinianas, como fez Santa Rita de Cássia. Mas seguir a Francisco, que não tinha nem sequer direito, lugar para reclinar a sua cabeça, para uma mulher, era muito arriscado. Uma família não conseguia aceitar um tal abandono nas mãos da providência divina. Santa Clara não tem outro jeito. Com 19 anos, ela resolve fugir de casa para ir ao encontro de Francisco. Como faz isso? Na Idade Média, as casas tinham uma chamada a Porta dos Defuntos. Né? Era um pequeno buraco que havia no fundo da casa, aonde se passava os mortos, os caixões. Porque não se passava os mortos na mesma porta que entravam os vivos. Né? Então essa era um ritual dos homens antigos. E Clara, como não podia sair pela porta da frente sem ser notada, ela foge pela Porta dos Defuntos, passa por aquele pequeno buraco e foge ao encontro de Francisco. Isso é muito significativo, porque de fato, quando Clara passa pela Porta dos Defuntos, naquele pequeno buraco, isso simbolizava que ela estava morrendo para esta vida. Ela estava sepultando, como fez Francisco, a sua vida passada. Ela estava sepultando todas as riquezas do grande palácio da casa do seu papai. A casa de Santa Clara, até hoje, podemos ver ao lado da Catedral de Assis. Lá está, uma casa suntuosa, grande e bela, que de fato ela abandonava aquele conforto, os suaves travesseiros, aqueles adornos, como é comum das mulheres adolescentes e jovens se encantarem. Clara abandona tudo isto para ter como adorno o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor tingindo em seus lábios, a ter como glória a cruz e sua coroa de espinhos, e o conforto, estar na vontade de Deus. E assim ela vai para a igreja de São Damião, aonde está Francisco, e imediatamente Francisco não teme fazê-la consagrada ao Senhor. Sabe bem, Francisco, as perseguições que haverá de sofrer quando recebe aquela vocação. A sua família não ficaria nada feliz. Seu pai era muito poderoso e poderia, até mesmo se quisesse, diante dos bispos e a igreja, extinguir a pequena ordem dos frades menores que só estava começando. Mas Francisco, como um autêntico santo, não se preocupa com as opiniões humanas,
Não se preocupa com as perseguições. O que se preocupa é estar na vontade de Deus, e esta significa ser um homem crucificado para esta vida. Quem lê a história de Francisco sabe muito bem que ele nunca se preocupou com a sua honra, com a boa fama. Muito pelo contrário. Francisco ainda mandava dizer os seus pecados em voz alta, publicamente, pelas ruas de Assis. Era a humildade que o mundo já não estava acostumado mais a ver. Com isto, ele pega a sua tesoura e corta imediatamente os longos e belos cabelos loiros de Santa Clara. Esses cabelos que foram guardados pelos frades, que lá estavam na hora que Clara cortou seus belíssimos cabelos lisos. Os frades guardaram num saco. Talvez já adivinhando que um dia aqueles cabelos se tornariam relíquias a serem veneradas por muitos fiéis do mundo inteiro. Como hoje, quando vamos ao túmulo de Santa Clara, lá enxergamos os seus cabelos loiros e compridos, guardados até os dias de hoje. É uma coisa maravilhosa. Aqueles cabelos são testemunhas de uma juventude entregue completamente ao Senhor. Tal como o padre, na missa tradicional, quando subiu ao altar, dizia: Introibo ad altare Dei, ad Deo coeletificat juventute mea. Dizendo o salmo: subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Essas palavras serão marcadas na vida da jovem Clara, porque subirá sempre ao altar de Deus, que era o motivo de sua alegria. Pois as clarissas teriam o carisma de acompanhar a Jesus Eucarístico em longa adoração. Francisco institui, então, que as irmãs, as damas pobres, não cuidariam dos leprosos, como faziam os homens, pois isto é próprio do trabalho dos homens. O que fariam então as mulheres? Tal como no matrimônio. A mulher que deve cuidar da casa, a mulher que deve esperar o esposo chegar. Assim são feitas as esposas de Cristo. Devem cuidar da sua casa, a casa do seu templo. As clarissas cuidavam dos paramentos, bordavam casulas magníficas, lindas, para que um Santo Antônio, para que os demais sacerdotes da ordem dos frades menores usassem aquelas casulas feitas por mãos tão puras, mãos consagradas apenas a tocarem os sagrados panos que haveriam de adornar o seu esposo Jesus Nosso Senhor. As clarissas, portanto, faziam as suas toalhas de linhos, as velas com cera de abelha, para queimar nos altares, e assim deveriam se preocupar com a sagrada liturgia. E ainda mais fazer companhia ao esposo que volta todos os dias ao encontro de suas esposas, no Santíssimo Sacramento do altar. Passavam por longas horas na companhia de Jesus, com seu coração cheio de amor pelas suas diletas esposas. E ali ficavam diante de Cristo com tanta pobreza, com os pés descalços, com um único hábito, como estava na regra. Só podiam ter um único hábito, pobre, aqueles hábitos austeros e remendados, que bem representavam a fragilidade da natureza humana. E o quanto que reconheciam que a força desta estava em Jesus, nosso Senhor.
Portanto, lá no convento de São Damião, diferente de todos os conventos medievais, a abadesa tinha os direitos de levar o báculo, como de um bispo, a mitra e também o anel, como sinal de poder e autoridade. Inclusive, autoridade temporal mesmo, porque o mosteiro, na Idade Média, ele tinha um território que nem um senhor feudal e nem o bispo poderiam interferir. Dentro de um território de um mosteiro beneditino, de um mosteiro agostiniano. Serão os franciscanos os primeiros, os mendicantes, a desapegarem desta segurança temporal. Muito pelo contrário. Os bispos, sacerdotes e até mesmo senhores feudais poderiam ter acesso livre às casas dos franciscanos. Por isto, nunca apareceram como uma ameaça. Aqueles que se preocupavam demasiadamente aos bens da terra. Por justamente a espiritualidade franciscana estar completamente desapegada de seguranças materiais, estes puderam avançar muito no interior da igreja, sem que a inveja, sem que a maledicência pudesse derrotá-los. O que fazem estes frades, se não passarem horas e horas a cuidar dos leprosos, coisas que ninguém quer fazer, a estar nas igrejas durante o dia, a fazer visitas a Jesus, Nosso Senhor, no sacrário? Isto não incomodava ninguém. Que talvez seja este o segredo dos tempos atuais. Preocupar-nos com estas coisas que nenhum dos olhos se voltam. Sejamos despercebidos, que possamos, como São João Batista disse, vamos diminuir para que, na verdade, quem cresça seja Jesus. Ora, em uma invasão dos muçulmanos que saqueavam conventos, roubavam e até violentavam, tentavam violentar as religiosas. Lá, no convento de São Damião, de repente, uma multidão de islâmicos começam a gritar do lado de fora. Estavam para invadir a casa das irmãs. Santa Clara estava em adoração diante de Jesus, no ostensório, na custódia. Quando as irmãs atônitas dizem à sua mãe fundadora que estão prestes a serem invadidas por ladrões, Santa Clara, com muita paz e com a audácia dos santos, fez algo que em seu tempo não se poderia fazer. Mas, levada pelo Espírito de Deus, ela pega aquele ostensório com as mãos, dirige-se à janela, como que numa poderosa arma, e estende ao alto. Eis que os islâmicos enxergavam bolas de fogo caindo sobre as suas cabeças, vindas do ostensório. E esses fogem apavorados. Apavorados, fogem de Assis para nunca mais voltarem. Por isto, Santa Clara também é defensora daqueles cristãos que são perseguidos pelos islâmicos, que são feitos mártires. Os franciscanos foram grandes mártires nas mãos dos muçulmanos. Santa Clara e São Francisco são esses patronos desta igreja perseguida. E assim, queridos irmãos e irmãs, hoje queremos nos banhar na claridade desta luz, desta santa religiosa, que não levava nenhum anel nas mãos, como a abadesa, que não tinha
nenhum báculo, cajado, sinal daquela que se fazia a pastora daquela comunidade. Não levava nenhum báculo em mãos e nenhuma mitra sobre a sua cabeça, senão o pobre véu. Porque era bem claro, o anel, a aliança, era a caridade que queimava em seu coração em união a Jesus Eucarístico. O seu báculo, o seu poder era a santa pobreza, onde era Jesus a governar aquelas filhas, aquele convento. E a mitra, que se colocava como sinal da coroa sobre a cabeça dos bispos e abades, a cabeça de Clara, só havia uma coroa, que era a dos espinhos de Nosso Senhor. Ter em sua mente sempre presente a paixão de Cristo. Por isto, era tanta austeridade de uma Clarissa, que uma jovem, ao cruzar os umbrais do mosteiro franciscano, devia pensar muitas vezes se de fato tinha vocação para deitar-se na cruz de Cristo. Certa vez, ela escrevendo a sua irmã de sangue, Santa Inês de Praga, Clara vai dizer as seguintes e belas palavras: feliz a quem foi dado participar do sagrado convívio, de forma a aderir com todas as veras do coração, aquele cuja beleza as santas multidões dos céus admiram sem cessar. Este santo convívio, que Santa Clara diz, é a caridade. Pois na caridade, as religiosas estavam naquele sagrado convívio. Que convívio é esse? E ela já explica. Aquele mesmo que as santas multidões do céu admiram sem cessar. Os santos no paraíso, o que está dizendo Clara para sua irmã, olham para as Clarissas lá de cima e ficam admirados. Como pode, dentro de um convento como aquele, haver tanta perfeição como se encontra ao lado dos anjos e da Santíssima Trindade no paraíso? E dirá a santa religiosa: sua ternura comove, sua contemplação fortalece, sua benignidade cumula, sua suavidade satisfaz, sua lembrança ilumina docemente, seu odor revitaliza os mortos, e a sua gloriosa visão encherá de gozo os habitantes da Jerusalém. Ela está a dizer sobre a caridade. É justamente a caridade esta que a contemplação deste amor ardente fortalece. Nas palavras de Clara, a sua lembrança ilumina docemente, o seu odor revitaliza os mortos e sua gloriosa visão encherá de gozo os habitantes da Jerusalém do Alto. E depois ela diz: olha todos os dias nesse espelho, ó Rainha, esposa de Jesus Cristo, e contempla sempre nele tua face. Que bonito! Santa Clara convida as suas filhas a olhar o semblante de Jesus e ver nele a sua própria face, pois uma esposa de Cristo está tão configurada ao seu esposo, tal como o matrimônio, uma só carne, que a face de Cristo se faz resplandecer nas suas noivas, nas suas amadas. Percebamos que a vida consagrada, feminina, religiosa, não é como o sacerdócio, que é um sacramento, e não é como o matrimônio, que também é um sacramento. É apenas uma vida consagrada,
Porque qual seria o sacramento das consagradas, se nós nos perguntássemos? É bem claro. O sacramento delas é o próprio Jesus na Eucaristia. A vida consagrada não é um sacramento porque elas deverão viver aos pés do sacramento delas, que é o seu esposo, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse dia, rezemos para que muitas jovens possam seguir o exemplo de Santa Clara. Que muitas jovens possam seguir os passos da santa pobreza. Larguem as glórias do mundo e queiram seguir a Cristo pobre. A esta pobreza que no céu será convertida nos palácios celestes que Deus tem a nos oferecer. Que muitas jovens possam descobrir na pobreza desta santa e grandiosa contemplativa o amor e o ardor pela vida de contemplação. E você que é mãe de família, saiba que até mesmo a mãe de Santa Clara virou a sua súdita. Ela entrou mais tarde na morte, seu esposo no convento, e prometeu obediência à sua própria filha. Santa Clara chama a todos à santidade, mesmo as mulheres que são casadas. Estas devem se inspirar no ideal de contemplação feita por Santa Clara. Santa Clara que, apesar de ser contemplativa, também tinha uma vida muito ativa, diligente, uma vida de trabalhos no convento, de costuras, de fazer as santas hostes, o pão para tornar-se o corpo de Nosso Senhor. Que todas as mulheres possam olhar para esta grande santa e encontrar grandes luzes para a santidade da vida ordinária. Que Santa Clara interceda por todos nós. Aqui eu estou com a relíquia de 1º grau, o osso de Santa Clara em minhas mãos, e darei a bênção sobre todos aqueles ouvintes. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Santa Clara, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.